E aí, galera, beleza? Então, meu nome é Francisco, sou professor aqui da Best Fit, fico na sala de musculação na parte da noite e vamos começar aí, aproveitar esse horário de almoço para falar um pouco sobre hipertrofia muscular, esperar um pouquinho a galera começar a aparecer e aí a gente já começa a conversar sobre ganhos hipertróficos, aumento da massa muscular. Aí a gente começa aí dando uma introdução rapidinho. Show de bola. Vamos lá então, vamos começar a nossa conversa. A gente vai falar bastante hoje sobre hipertrofia e definição. É um assunto que está muito em alta hoje em dia, né? Todo mundo busca esses dois resultados, né? Tanto hipertrofia quanto a definição muscular, né? É algo que me perguntam muito aqui na sala de musculação. E, e aí, ontem na chamada, eu comecei explicando que a definição muscular ela não existe. E realmente ela não existe, ela é uma consequência do emagrecimento. Então a gente pode dizer que quando a gente define, quando a gente percebe que o músculo ele fica um pouco mais definido, ele começa a ficar um pouco mais aparente, é porque o percentual de gordura daquela região ele começa a diminuir, ele começa a cair. Então o músculo ele fica um pouco mais saliente, ele fica um pouquinho mais aparente mesmo. Então é por isso que dá aquela forma do músculo. E é isso que caracteriza a definição muscular. Só que também é muito importante que a definição, né, ou o emagrecimento, que agora a gente sabe que os dois são a mesma coisa, ele esteja muito atrelado com a hipertrofia. Quando a gente gera emagrecimento sem a hipertrofia muscular, o músculo ele não fica tão aparente, porque ele não está tonificado, não foi dado estímulo a ele, então ele não está com aquela aparência fortinha, aquele corpo vistoso, aquele corpo que a gente vê e a gente fala, olha, essa pessoa está definida. Então é por isso que a definição e o estímulo de ganho de massa magra ou hipertrofia, eles devem andar juntos, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que só faz esteira e segue uma alimentação, segue uma dieta, ela consegue ter essa perda de peso e ela também tem uma perda de massa magra muito grande. Então ela fica meio flácida, meio mole, o corpo não fica, você não olha para uma pessoa assim e fala, nossa, olha como ela está definida, olha como ela está apresentando esses ganhos, né, de definição, como a musculatura dela está preparada. Você, na verdade, você vê e vê aquela pessoa que ela é magra mesmo e ela não tem nenhum ganho de massa muscular. Então, isso que caracteriza a definição, é a tonificação através da hipertrofia junto com o emagrecimento. Então, definição e emagrecimento eles são as mesmas coisas, só muda que tem esse estímulo para a hipertrofia. Falando agora da hipertrofia, então, a hipertrofia, ela geralmente ela é conceituada, né? Então, ela significa aumento de tamanho. Então, hoje a gente vai falar sobre aumento de tamanho muscular, que é o que acontece lá em cima na sala de musculação, que é onde a gente trabalha todos os dias, né? Então, como que ela acontece, por que que acontece, né? O que que eu tenho que fazer para ela acontecer? Geralmente a gente tem muitas dúvidas, né, sobre isso. Então, uma das primeiras dicas que eu posso dar é que a hipertrofia, para ter esse aumento, precisa de treino. Só que o treino, ele tem que ser um treino intenso, tem que ser um estímulo maior do que o seu músculo está acostumado. Então, boa tarde, irmão, tudo bom? Então tem que ser um estímulo que você mais forte do que você já está acostumado. Então, por exemplo, você tem a sua rotina no seu dia a dia e aí lá você tem as suas atividades diárias, você levanta da cama, você caminha, você carrega um peso, você carrega o copo, você carrega o prato. Tudo isso são estímulos musculares também. Mas eles não hipertrofiam porque a gente já consegue suprir essa necessidade. A partir do momento que a gente começa a colocar uma sobrecarga, começa a colocar um peso um pouco maior, que é o estímulo da musculação, a gente começa a ter esse aumento da massa muscular, a gente começa a ter esse ganho de força. Com esse ganho de força, a gente começa a aumentar também várias substâncias intramusculares, né, dentro do músculo mesmo, e tudo isso vai ocupando espaço. E aí, conforme vai ocupando espaço, o músculo ele vai inflando, ele vai aumentando, e a gente vai começando a ter um ganho de hipertrofia. Então, é basicamente por conta de peso. Então, a gente tem um professor que a gente gosta bastante de citar ele, que dizia que o estímulo para ter resultado tem que ser forte. Então o treino ele tem que ser forte. Se não for forte, o treino provavelmente não vai ter resultado. Isso também acaba valendo para o emagrecimento. O treino ele tem que ser
tem que ser cansativo, você tem que sair fadigado, você tem que sair com aquela sensação de cansaço. Então, para tudo isso, para ocorrer esse processo de hipertrofia, né? O segundo ponto muito importante, que é onde eu vejo a galera tem bastante dúvida, é sobre o que é mais importante. Eu preciso levantar mais peso ou eu preciso ter uma técnica melhor? O que é o melhor para hipertrofiar? Aí, nesse caso, a gente costuma priorizar principalmente a técnica. A técnica ela é um dos principais elementos para o ganho de hipertrofia, porque a gente consegue priorizar o estímulo para aquele grupo muscular. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma rosca direta, um aluno iniciante que começa na academia, que faz uma rosca direta, que faz aquela rosca direta com o ombro mexendo, o cotovelo mexendo, ele está trabalhando o bíceps, mas ele também está jogando essa carga para outros músculos que eu não queria estar trabalhando agora. Então, nesse momento eu queria estar trabalhando o bíceps. Então, aí, por conta dessa perda de técnica, eu acabo focando em outros grupos musculares e deixo de focar tanto como eu gostaria de focar no bíceps. Então, uma pessoa que acaba de entrar na academia, uma pessoa que acaba de iniciar, a prioridade é que ela aprenda o exercício e execute da forma correta, execute com a postura correta, certinho, com a sobrecarga adequada e até a fadiga muscular. Isso é o mais importante, porque aí o estímulo ele vai estar concentrado, ele vai estar focado no músculo-alvo, pode ser o bíceps, pode ser o músculo da coxa, pode ser o músculo da panturrilha, e a intensidade adequada vai fazer com que você tenha uma série de adaptações do músculo, e aí ele começa a ter esse crescimento, ele começa a ter esse desenvolvimento muscular, né? Então a técnica é de extrema importância junto com a coordenação motora. E aí começa a evoluir o treinamento. Aí a partir disso começa a colocar exercícios um pouco mais difíceis, aumentar a carga, aí começa a ficar um pouquinho, o tempo de descanso começa a ficar um pouco menor. Então tudo isso são variáveis que a gente vai mexendo para o treino não ficar repetitivo. O treino para hipertrofia ele não pode ser repetitivo, né? O corpo ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar a estímulos externos. Então, por exemplo, eu passo um treino para vocês no mês, que é 3 séries de 12, e aí a gente faz durante esse um mês 3 séries de 12. Muito provavelmente, depois dessa quarta semana, esse treino de 3 séries de 12, ele já vai estar, o seu corpo já vai se adaptar a ele. Então, mesmo que você comece a aumentar um pouco o peso, tente fazer algumas repetições a mais, o seu corpo já vai estar adaptado, precisa ser mudado o estímulo. Então a gente costuma falar que quanto mais bagunçado o treino de hipertrofia, melhor para o ganho de massa muscular. Então precisa dessa mudança, né? Precisa ter uma fase do treino onde as repetições vão lá no alto e a carga vai um pouco mais lá embaixo. Precisa ter uma fase do treino onde as repetições vão lá embaixo e a carga vai lá em cima. Então precisa ter essa variabilidade, porque aí o corpo ele não se adapta. Ele está em constante adaptação, mas ele nunca consegue estar adaptado, de fato. Então, porque quando ele se adapta, aquele estímulo já não é mais o suficiente e ele fica rotineiro. E se ele se torna rotineiro, você não tem evolução, você chega num platô de treinamento, você não evolui a partir dali. Então, esses são um dos 3 pontos mais interessantes, né? Que é a variabilidade, você mudar o treino a todo momento, a execução dos exercícios tem que ser feito da maneira mais perfeita possível, mais concentrada, de maneira técnica, e a intensidade. A intensidade ela tem que estar adequada ao treinamento, porque se a intensidade não estiver adequada, se não estiver fazendo forte, provavelmente não vai ter nenhum resultado, porque o treino está fraco, e aí se o treino está fraco, não tem por que o corpo gastar com isso, né? Gastar energia com isso e se adaptar, porque é como se você estivesse impondo uma situação, um problema para ele, e ele já tivesse força para resolver, então não tem por que ele melhorar, não tem para onde melhorar. A partir do momento que você coloca um estresse maior, que você deixa o corpo numa situação de perigo, ele fala, opa, é melhor eu melhorar. É melhor eu colocar um pouquinho mais de força aí, porque pode ser que eu esteja em perigo. Então, e talvez eu precise usar essa força, né? O corpo, de maneira geral, ele pensa de uma maneira muito primitiva. Na verdade, não pensa, mas ele funciona de uma maneira muito primitiva. Essa base da adaptação, ela vem lá dos tempos dos homens da caverna. Então, isso tudo permitiu que a gente permanecesse vivo desde lá do passado até os dias de hoje.
Por quê? Porque aí a gente, por exemplo, na época lá dos Homens das Cavernas, a gente enfrentava um leão, por exemplo, e aí o corpo se adaptava, e a segunda vez que a gente fosse enfrentar esse leão era mais fácil. É a mesma coisa, a gente pode enxergar o leão como treinamento. A gente enfrenta ele a primeira vez, a segunda está mais fácil, a terceira está mais fácil, a quarta está mais fácil. E assim por diante, até que a gente tem que trocar o treino, e aí volta a ficar difícil. E aí vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, troca o treino, volta a ficar difícil. E aí vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. E assim por diante. E no meio desse processo vão ter uma série de adaptações, né? Não só de força, não só de hipertrofia, mas também o coração vai mudando, a resistência vai mudando, o tamanho de tendão vai mudando, tamanho de ligamento vai mudando. Então, tudo isso são adaptações que vão acontecendo no nosso corpo, de maneira geral. E é assim que vai se caracterizando o processo de hipertrofia, né? É assim que a gente vai ganhando massa. Pessoal, podem mandando as dúvidas, que aí no final a gente vai conversando e aí eu vou respondendo algumas dúvidas, certo? Então, é basicamente isso. O treino, ele é um problema imposto, né? Que a gente impõe sobre o corpo e aí a gente vai lá, coloca o corpo numa situação de risco, numa situação de perigo, e aí o corpo ele vai gerando essas adaptações, né? E vai tendo esse ganho de massa muscular, vai tendo esse ganho de força. Mas aí vocês podem perguntar, mas professor, então, o que eu ganho primeiro? Eu ganho primeiro massa magra, eu ganho primeiro força, eu ganho primeiro resistência? O que eu ganho primeiro quando eu começo a treinar? E por que no primeiro mês de treino eu vejo muita pouca diferença no ganho de massa muscular? Quase que eu não vejo diferença no ganho de massa muscular. Aí eu vou te responder. Geralmente no primeiro mês de treino você não está preparado para dar o estímulo correto. Lembra que eu falei da técnica? Que a técnica tem que ser perfeitinha, tem que ser corretinha. Quanto mais perfeito for a técnica, mais específico vai estar o estímulo para aquela determinada região, para aquele determinado músculo. E aí mais forte vai ser o estímulo e maior vai ser a resposta da hipertrofia, maior vai ser o resultado do ganho de massa. Então, no começo a gente não tem essa técnica, a gente não tem esse controle, nem consciência. Então, muitas vezes acontece para eu falar para um aluno, eu vou passar um exercício de bíceps, de braço, e eu falo para o aluno, deixa o cotovelo paradinho. E o aluno ele não consegue deixar o cotovelo paradinho, o cotovelo sobe junto. E eu falo, ó, o cotovelo pode ficar parado, e o cotovelo vai subindo. Isso é normal, isso é natural. Isso acontece porque o aluno não tem a consciência ainda, ele não tem o pensamento de deixar o ombro parado, de recrutar a musculatura que precisa para deixar o ombro parado, enquanto o braço dele movimenta. Ele ainda não tem essa consciência, mas isso é natural. Isso acontece porque por falta mesmo de adaptação ao treino. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando essa técnica, a gente vai ganhando essa coordenação, a gente vai ganhando equilíbrio, e aí a gente vai conseguindo cada vez mais especificar o estímulo ali para o músculo que a gente pretende especificar. A gente consegue priorizar cada vez mais aquela musculatura. Esse é um ponto. O segundo ponto, a gente não tem força. Então, por não ter força, a gente acaba não dando o estímulo adequado também para o músculo. Lembra que eu falei da intensidade? O treino tem que estar sempre intenso, tem que estar desgastante. Então, a gente acaba perdendo muita energia nesses ajustes técnicos. Então, você está pensando, eu tenho que deixar o ombro para cá. E aí o ombro não fica. E aí você está gastando energia pensando nisso. E, por outro lado, o peso que você está pegando também é um peso muito baixo, porque você ainda está ajustando essa mecânica, você ainda está conversando com o seu cérebro e tentando entender o que está acontecendo. A partir de um determinado momento, você ajusta a mecânica e aí você começa a ganhar força, você começa a ter esse ganho de força. E aí você começa a aumentar a carga. E aí começa um negócio muito legal. Você começa a conversar com o seu próprio cérebro. E aí o seu cérebro começa a perceber que ele precisa recrutar, chamar uma galera maior para levantar aquele peso. Então o seu músculo, ele recrutava mais ou menos, você usava 30% dele para subir uma carga. A partir de depois de um tempo, você ajusta a técnica, você acerta, você fala, agora eu vou aumentar. Aí você pega um de 4. Você começou com 3 quilos, agora você pegou um de 4 quilos. O seu cérebro entende que a carga está maior e ele fala, bom, 30% agora não dá mais, eu vou ter que colocar 50%. E aí a carga fica leve. Aí você fala, bom, agora está leve, eu vou pegar 5 quilos. Você pega 5 quilos, o cérebro faz a mesma coisa, chama agora 70% do músculo. E aí conforme você vai cada vez mais
recrutando o músculo, você vai cada vez mais aumentando essa força muscular, você consegue abranger mais fibras. E isso é muito legal, porque quando você abrange mais fibras, você consegue ter mais lesão no músculo. E lesão é hipertrofia. Então, é por isso que você vai aumentando a carga, você vai ganhando força, você vai utilizando o músculo com mais efeito, você vai gerando mais lesão no seu músculo, e aí você vai tendo mais lesão. E lesão é hipertrofia. Lesão no bom sentido. São micro lesões. São lesões pequenininhas que em questões de horas já é reparado aquele dano, e aí você tem adaptação, você tem o ganho de força. Então, não é uma lesão, por exemplo, uma lesão que você precisa ficar parado, precisa ter uma recuperação, não é esse tipo de lesão, são micro-lesões, lesões bem pequenininhas. Então, é por isso que você precisa de todo esse processo. Então, a primeira coisa que você vai ganhar no treinamento é força. É a primeira coisa. Você vai começar com 3 quilos ali, fazendo o seu exercício. Depois de uma semana, você vai perceber que 4 quilos já está indo sossegado, 5 quilos está indo sossegado, aí você vai querer aumentar para 6, para 7. E aí, isso é um processo natural. É o seu cérebro que está conversando melhor com a sua musculatura e você está conseguindo levantar mais peso. Com isso, você também já vai estar aumentando a coordenação, você já vai estar aumentando o equilíbrio, você já vai estar percebendo melhor a posição do seu cotovelo, você vai falar, agora eu sei quando ele está aqui na frente, então eu já puxo ele para trás. Você vai estar especificando mais o estímulo para aquele músculo e aí com isso você já começa aí a judiar mais o seu músculo, você já começa a pegar mais nele, você começa a jogar mais peso para ele, você começa a ter mais lesão nele. E aí, com isso, você começa a gerar uma série de adaptações ali dentro do seu músculo, que aí vão te levar para a hipertrofia. Aí você começa a ter o ganho de massa, você começa a ter esse aumento. E aí, qual que é o próximo passo, então, professor? O que eu tenho que fazer depois? Eu já comecei, ganhei força, percebi que eu pegava 10, agora estou pegando 15, já estou quase indo para 20, e estou fazendo 15 repetições aqui há 4 semanas, então o que eu faço agora? Aí entra naquilo que eu comecei a falar, que é nessa variação de estímulo. Então, o próximo passo agora é mudar. Então, ao invés de você fazer 15, você vai fazer 10 repetições. Você estava pegando 10, agora eu vou te obrigar a colocar 15. Por quê? Porque se você estava pegando 10 e fazendo 15 repetições, agora você vai pegar 15 quilos e vai fazer 10 repetições. Ou seja, a gente fez isso aqui. Aqui estavam as repetições, aqui estava o peso. A gente fez isso aqui. Agora aqui está o peso e aqui está a repetição. E a ideia no próximo treino é fazer isso aqui. O peso foi lá em cima e a repetição está aqui embaixo. E aí é o mesmo processo. Você começou a aumentar o peso, você está melhorando a sua técnica, você tá especificando mais o músculo através da mecânica, né? Você está dando prioridade para o músculo que você quer trabalhar. E aí você está tendo maior rompimento de fibra e com maior rompimento, com maior lesão, micro lesão, você tem maior estímulo para hipertrofia. E aí vai acontecendo isso, cada vez você vai pegando mais cargas, cada vez você vai estimulando mais e aí você vai tendo esse ganho de força. Aí acontece um probleminha, você pega uma gripe, ou você vai viajar, melhor viajar, né? Viajar é mais legal do que gripe, né? Então você vai viajar, você fala, essa semana aqui eu vou tirar uma semana de férias, e aí eu vou viajar, e aí chega na outra semana você tá um pouco meio com preguiça, fala, não vou essa semana na academia também não, é a última semana do mês, eu vou voltar só a semana que vem. E aí você fica umas 3 semanas parada. O que acontece? O que a gente consegue perceber quando isso acontece? A pessoa volta, e ela volta quase que do mesmo jeito que ela começou. Ela volta com menos massa muscular, o braço já vem mais fininho, a coxa vem mais fininha, o peitoral vem mais fininho. Então, quando a gente vai fazer o exercício, eu estava levantando 15, agora eu não levanto mais 15, eu tenho que pegar 10, porque 15 já está muito pesado para mim. Então, tudo isso vai acontecer e você fala, poxa, mas eu fiquei só 2 semanas parado, eu perdi tudo, eu já não tenho mais, fôlego para correr na esteira, levantava 15, estou levantando 10, o que aconteceu? Isso é natural, isso também é um processo do corpo de adaptação. Como eu falei, o corpo pensa de maneira muito primitiva. Então, o corpo está sempre pensando em economia de energia. Ele quer economizar energia para te manter vivo e também para se um dia você precisar utilizar essa energia, você estiver num ambiente que tiver escasso de comida, principalmente de comida, de conforto, você vai poder sobreviver, você vai prolongar a sua vida o máximo possível. Então, o corpo está sempre funcionando nesse modo economia de energia.
Então, o que acontece? Quando você ganha massa magra, você ganha peso de músculo, primeiro, aquilo te deixa pesado. Quando o cloro te deixa pesado, aquele ganho que você teve é um ganho ativo metabolicamente. O que isso significa? Ele gasta energia. Ele precisa de energia para se movimentar, diferente da gordura. A gordura ela fica paradinha lá, ela fica estocada e ela fica bonitinha. Um dia, se você precisar, ela vai ser usada. Se você não precisar, ela vai ficar ali. Ela não vai atrapalhar ninguém. O seu músculo está atrapalhando. Ele aumentou o seu metabolismo. Você precisa jogar água para ele, você precisa jogar oxigênio, você precisa jogar nutrientes, você precisa jogar várias outras substâncias químicas, como creatina, por exemplo. Você precisa deixar ele aqui, tudo isso aqui. E precisa, então, de algo de energia para trazer tudo isso para cá. Como o músculo trabalha, o organismo trabalha de maneira, na moda economia de energia, o que ele faz? Enquanto você está utilizando, ele pensa que isso é importante para a sua sobrevivência. Você está matando o leão, você está enfrentando um leão. Então, se ele tirar aquela força de você, pode ser que você morra para o leão. Agora, a partir do momento que você não está mais enfrentando o leão, toda essa força que você desenvolveu, todo esse tecido metabolicamente ativo que você desenvolveu, não tem mais necessidade de estar ali. Você não está mais usando. Aquilo lá está te consumindo uma energia que é desnecessária. O corpo faz o quê? Ele gasta. Ele queima, ele coloca como fonte de energia e queima. E pronto, é uma coisa a menos para ele se preocupar, é um problema a menos. Ele gasta menos energia para isso e você pode focar em outras coisas, como por exemplo acumular gordura. Acumular gordura para o corpo é a melhor coisa que tem. O corpo ele adora acumular gordura, porque se um dia faltar comida para você, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. Então, o corpo ele quer que você acumule gordura, só que aí que está o problema. Hoje em dia, a gente já não. É diferente, né? As coisas mudaram. Então, hoje em dia, a gente não precisa de tanta gordura assim para sobreviver. A gente não vai ter uma escassez de alimento tão severa assim que a gente vai precisar utilizar um estoque de gordura. E aí o que acontece? Acumula-se gordura, não gasta, e vai acumulando, e aí aparecem doenças, obesidade, doenças cardiovasculares, entre outras, né? Mas é por isso que a gente perde tanto, porque o corpo trabalha de maneira econômica. Ele quer que você acumule gordura e não tenha tanto músculo, porque o músculo gasta energia, gordura acumula energia. Enquanto você tem gordura, você vive vários dias ali sem comer, dependendo de cada um, aí é outro assunto. Mas enquanto você só tem músculo e tem pouca gordura, você está meio que vulnerável, você precisa se alimentar mais, você precisa se alimentar de maneira correta. Com o fôlego na esteira, acontece a mesma coisa. É uma coisa muito legal. Quando a gente corre na esteira, a gente começa a correr, a gente não tem fôlego. O que acontece? Você colocou uma situação, um problema para o seu corpo, e o seu corpo precisa se adaptar. Ele está sempre se adaptando. Então, o que acontece com o seu coração? O seu coração ele é desse tamanho. Quando você começa a correr, ele faz isso daqui. Ele aumenta um pouquinho. Por quê? Porque ele precisa mandar sangue para o sistema, para o seu corpo. Então, isso daqui que ele mandava de sangue já não é o suficiente. Ele precisa mandar agora isso daqui. E daqui a pouco, ele precisa mandar isso daqui. E daqui a pouco, isso daqui. Então, cada vez mais ele vai precisar mandar mais sangue para o seu sistema. E aí, ele vai tendo essa adaptação. Ele cresce de tamanho. Quando você para de correr, ele volta. Ele diminui. Porque também gasta energia. E aí ele vai... Aí ele vai ter essa economia de energia e você perde de novo. E aí tudo isso você vai ganhando de novo quando você volta a treinar. Beleza? Galera, o Wando fez uma pergunta aqui. Ele perguntou se a idade vai influenciar no ganho de massa muscular. Por exemplo, uma pessoa com seus 20 anos e outra com seus 40 anos ou mais. Boa pergunta, Wando. Vai influenciar. Vai ter influência. Basicamente por uma questão hormonal. Uma pessoa de 20 anos, ela está com os níveis de testosterona muito altos. Testosterona ela é importantíssima para o ganho de massa muscular. Ela participa do processo de ganho de massa muscular, junto com o processo de reparação de dano. Então você se recupera melhor quando você tem esse nível de testosterona aumentado. Com o passar do tempo, é natural, é um processo do corpo de queda hormonal. Então a testosterona ela vai diminuindo. Com a testosterona um pouco mais baixa, o ganho de massa muscular ele se torna um pouco mais difícil. Não é impossível e não é determinante. Por exemplo, não posso falar que um cara de 40 anos não vai chegar no tamanho de um cara de 20. Pode ser que chegue, com treinamento, com alimentação adequada. Porém,
a disciplina da pessoa de 40 anos vai precisar ser maior do que da pessoa de 20 anos. A pessoa de 20 anos vai conseguir se adaptar bem melhor, vai conseguir ter respostas melhores ao treinamento por essa questão hormonal do que a pessoa de 40 anos. A pessoa de 40 anos ela já tem essa queda hormonal, tanto homem quanto mulher, então os hormônios eles vão caindo. É por isso que muitos médicos eles recomendam a reposição hormonal, principalmente para mulheres, porque essa queda hormonal começa a acarretar diversos tipos de doenças para mulheres, principalmente doenças ósseas, como osteoporose, artrite, artrose. Então, alguns médicos eles recomendam essa reposição, eles começam a recomendar essa reposição hormonal. Mas vai ter uma diferença sim. A pessoa de 20 anos vai ter mais facilidade com 40 anos, mas não é determinante. Dá para chegar nos objetivos sem dúvida. Beleza? Aqui tem mais uma pergunta. Qual a intensidade do treino para quem deseja a hipertrofia ou a definição muscular, o emagrecimento? Eu posso treinar todos os dias, um dia sim e outro não? O tempo de descanso e o overtraining, como que fica? Muito boa pergunta, Wando. A intensidade do treino a gente costuma dizer que é até a fadiga muscular. Como que a gente passa então a repetição? A gente passa assim, numa margem, por exemplo, o seu treino hoje vai ser 3 de 12, só que ele vai ser uma margem, então por exemplo, vai ser 3 de 8 a 12. Então você tem que fazer uma repetição, um exercício, que você consiga fadigar na oitava, na nona, na décima e na 11ª. Se você não fadigou na 11ª, ou seja, se você ainda consegue ter movimento com a técnica adequada, se você consegue fazer ali o exercício e conseguir ir para a 12ª, 13ª, é porque ficou leve. Então pode colocar mais carga. Se você colocou mais carga e agora você fez a 6ª repetição, a 7ª e não chegou na 8ª, chegou na 7ª, você fez força, não foi, aí é porque ficou pesado. Então a gente tem que ajustar a carga nessa margem aqui, entre a 8ª e a 12ª repetição, por exemplo, né, no caso desse treino aqui. Então essa é a intensidade ideal, é sempre chegar à fadiga. Se for 15, chega a fadiga na 15ª. Se for 5, chega a fadiga na 5ª, na 4ª, na 6ª, fica ali uma margem entre um para mais, um para menos. Sempre chegar na fadiga. O que é a fadiga? A fadiga é falha de contração voluntária. Então, por exemplo, você está fazendo ali o supino, você chegou na 4ª, você não consegue mais levantar a barra. O seu amigo precisa ir lá e te ajudar. Você chegou na fadiga. É nesse ponto que eu quero que você chegue. Se não for nesse ponto, o mais próximo dela. Essa é a intensidade ideal para o treinamento. Pode treinar todos os dias? Pode. É maravilhoso. Quanto mais você treinar na semana, melhor. Tem um risco de overtraining? Muito baixo. Se você fizer um treino de musculação de 1 hora por dia, o risco de overtraining vai ser baixíssimo. O que acontece com o overtraining? O overtraining ele acontece mais em atletas, e esses atletas eles treinam cerca de 8, 9, 10, até 12 horas por dia. E são todos os dias, durante toda uma temporada, e são treinos excessivos, são treinos exaustantes. Então, eles acabam entrando em overtraining por conta disso. A gente aqui da musculação é muito difícil entrar em overtraining. Tem alguns métodos que a gente utiliza, por exemplo, a gente treina peitoral na segunda, na terça treina peitoral de novo, e os 2 dias forte. Isso acaba sendo um método que é muito utilizado aqui na sala de musculação. Então o overtraining é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. O que a gente precisa se preocupar é com o tempo de descanso muscular. Esse daí vai influenciar na sua hipertrofia. Se você não descansar o tempo necessário, você vai ter ganhos um pouco menores. Você não vai estar dando tempo para a sua musculatura descansar. Aí, a longo prazo, você tendo essa rotina durante 3, 4, 5 meses, 6 meses, depende de pessoa para pessoa, você pode desenvolver uma lesão por conta disso. Mas se você estiver dando o tempo de descanso necessário, que costuma ser entre 2 dias para um treino intenso, para um treino forte, então você treinar na segunda, descansa terça, quarta e volta a treinar na quinta, aquele grupo muscular, treinar peito na segunda, terça, quarta, descansa, quinta, volta a treinar peito de novo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Dependendo do estímulo, dependendo do treino, esse descanso tem que ser um pouco maior. Mas isso daí depende muito. Geralmente, a regra geral, são 2 dias de descanso, né? Beleza? Respondido, Bruno? Beleza, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Certo.
E é isso, a intensidade é essa. Para definição muscular, mano, principalmente, quanto mais intenso, melhor. Mas aí está muito atrelado em relação à dieta, em relação à alimentação. A alimentação ela tem que estar bem adequada, e aí você separa o treino o seu treino aeróbico. Aí depende, pode ser 30, pode ser 40 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora, depende. Qual que é a regra? Quanto mais você gastar e menos você consumir, mais você vai emagrecer. Só que aí tem um problema. Tem um problema que quando a gente emagrece, quando a pessoa só quer emagrecimento, fica um pouco mais fácil. A gente dá um estímulo de ganho de massa muscular, ela ganha um pouquinho, mantém aquela massa muscular e vai emagrecendo. Quando a pessoa visa hipertrofia máxima, uma hipertrofia grande, e também a definição daquela hipertrofia, ou seja, ela não quer perder aquele nível de massa muscular que ela chegou e ela quer secar a gordura, aí começa a ter um certo probleminha, porque um pode atrapalhar o outro. Se eu colocar muito aeróbico para você e não te dar o estímulo da musculação, você vai começar a ter perda de massa magra muito rápido. Seu peso vai lá embaixo, mas aí você não vai ter aquele corpo que você gostaria. Você vai ter perda de massa magra mesmo. E aí, então, a ideia é conciliar os dois, é manter a musculação e ir acrescentando aos poucos o aeróbico, e aí a gente vai conciliando para não deixar que o aeróbico atrapalhe o seu ganho de massa muscular. Beleza? Mais uma pergunta aqui. É claro que os suplementos não vão substituir a alimentação, mas qual a importância deles na hipertrofia? Se é válido fazer uso deles e como fazer? Quais são os principais? Como podemos usar? Beleza, é muito legal esse assunto, né? Sobre suplemento. Sempre que a gente vai conversar sobre suplemento, a gente indica uma nutricionista, ela vai fazer melhor o cálculo, ela vai saber, na verdade, ela vai controlar melhor a sua alimentação do dia, então ela vai conseguir colocar melhor em qual horário vai utilizar o suplemento, qual suplemento ela vai utilizar. O que a gente costuma falar aqui na sala de musculação? Para ganho de massa muscular, o melhor suplemento custo-benefício, até onde a gente estudou, é a creatina. A creatina é muito interessante porque ela é uma substância que fica dentro do músculo. Ela é utilizada para fazer energia. Então, toda vez que a gente faz o supino, por exemplo, a gente está utilizando creatina. Então, a creatina vai melhorar o seu desempenho no treino. É pouca coisa de 1 repetição a mais, 2 repetições a mais que você costumava fazer. Mas a creatina vai te ajudar nos seus ganhos de massa muscular, até para aumentar o seu desempenho. E ela também puxa um pouco de água para o músculo. Quando ela puxa essa água para o músculo, a água ela ocupa espaço. Quando ela ocupa espaço, o músculo ele dá uma inchadinha, o que também é hipertrofia. Mas, professor, quando ela puxa a água para o músculo, isso não pode me dar pedra no rim? Não, não pode. E isso foi testado. Foi testado com um diabético. Deram creatina para um grupo diabético durante 1 ano. E aí fizeram os testes, a análise, e nenhum deles teve problema no rim. Por que diabético? Porque o diabético ele já tem o rim sobrecarregado, ele já tem essa sobrecarga renal por conta da glicose alta. Ele está com a glicose sempre lá no alto, então o rim dele já trabalha com um pouco mais de dificuldade. Então não teve problema de pedra renal, já foi testado com público saudável, com indivíduos saudáveis, e nenhum deles teve nenhum problema com o rim. Então a creatina é a mais segura e é o melhor custo-benefício. O outro suplemento que a gente costuma indicar bastante também, que a gente acha bem legal, na verdade, né, é o Whey Protein. O Whey Protein ele é bem legal, porque ele é proteína, então ele serve basicamente para substituir uma proteína que você comeria, um frango, uma carne. Então, às vezes você está na pressa, você não tem tempo de preparar o frango e tal, você vai lá, bate o shake de proteína, bate o Whey Protein e toma, que ele substitui bem. Ele não substitui a refeição, mas ele substitui a proteína da refeição. Ou seja, o frango que você ingerir, por exemplo, ele substitui na questão de proteína. Questão de vitaminas, outros minerais, isso tudo aí já não. Mas na questão da proteína, sim, ele é um bom substituto. Ele acaba facilitando a vida. Certo? Esses são esses 2 suplementos que a gente gosta bastante, mas sempre procurar um nutricionista para estar indicando para vocês, para estar montando um plano alimentar para vocês, para indicar a dosagem, indicar o horário. Então, tudo isso encaixado melhor, bem controlado, vai te ajudar no resultado lá na frente. Beleza? Quanto maior controle a gente tiver do treino, da alimentação
da quantidade de alimentos, de proteína, de carboidrato, de gordura que a gente ingerir, melhor vai ser o resultado e mais rápido vai ser esse resultado. Até por isso que o treinamento com o personal, o treinamento personalizado, ele é melhor do que o treinamento na academia, exatamente por conta disso. O personal ele vai controlar melhor o seu treinamento, ele vai controlar melhor essas variáveis, ele vai saber quando é a hora de jogar a repetição lá em cima e o peso aqui embaixo, quando que é a hora de jogar o peso lá em cima e a repetição lá embaixo, quando que é a hora de te dar 1 minuto de descanso, 30 segundos, 1 minuto e meio, se semana que vem já está na hora de mudar o treino, se não está na hora ainda, se está na hora de mudar agora todo dia o treino, você vai fazer um treino diferente todo dia. Então, é por isso que o treinamento personalizado, ele acaba sendo mais rápido, assim como a nutrição, como a dieta. Beleza? Esses 2 suplementos, o resto, muita coisa mercado, muita coisa não apresenta resultados, como por exemplo o BCA. BCA não apresentou comprovadamente, cientificamente, resultado de que teve ganho de massa muscular, de que teve uma recuperação mais rápida de um treino para outro, não apresentou esses resultados. Então, como não apresentou, se a ciência falou que não rola, não funciona, a gente concorda com ela, então a gente também não recomenda. Assim como a glutamina também. A glutamina é muito interessante para atletas que fazem provas de endurance, por exemplo, ficam 2, 3 dias, um dia inteiro na prova. Então, a glutamina, nesse caso, é interessante. Para o ganho de massa muscular, não funciona muito bem, não é muito legal. Então, os 2 suplementos mesmo que a gente gosta bastante é creatina e whey protein. São os 2 que funcionam da melhor maneira. Certo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado pelas perguntas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui na sala de musculação, no período da noite, das 6 às 11. Pode me procurar, pode me chamar, a gente conversa, a gente tira dúvida. Não tem problema, estou à disposição de vocês. Beleza? Galera, venham conhecer a academia, venham fazer uma aula experimental aqui na Best Fit. Venham conversar com nossos professores, a gente cuida do seu treino, a gente vai passar a execução, a gente analisa. Então, venham fazer um teste, venham fazer uma aula experimental, conhecer a gente, que vai ser bem legal. Beleza? Muito obrigado, galera. Até mais, um grande abraço e valeu. Falou, até mais, hein?